E para explicar por que a sexualidade é excelente para a nossa saúde, eu tenho o prazer de receber a ginecologista doutora Ana Paula Junqueira. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Márcio, poder estar com você nesse espaço de viver e viver bem, e uma oportunidade da gente poder conversar e passar informações importantes e interessantes para as mulheres e os homens também sobre a saúde sexual, né? Quando a gente fala de estilo de vida, né, de manter uma saúde boa por muito tempo para viver mais e melhor, que isso que a gente quer com longevidade, a gente sempre fala da atividade física, fala do sono, fala da alimentação, gerenciamento do estresse, e pouco é falado da sexualidade. Sim, e temos muitos tabus ainda. Eu estou na carreira como sexóloga há um pouco mais de 20 anos, e nessas 2 décadas é perceptível que a gente tem bem menos tabus e mitos em relação ao século passado. Porém, a medicina sexual é uma medicina muito nova, é uma medicina de mais ou menos 2 décadas. Então, é uma área médica desse século, né? Então, a gente tem uma evolução muito grande do o que é saúde sexual, O que é uma saúde compreender sexual? saúde sexual e valorizá-la, né? Então, a gente tem que começar entendendo que saúde sexual é um pilar de qualidade de vida pela Organização Mundial de Saúde. Ela entra como um dos pilares principais para você ter condição de saúde integral, não só física, emocional, como espiritual. Então, a sexualidade e a qualidade da saúde sexual é um pilar de qualidade de vida pela OMS mesmo. Agora, Conhecida, né? eu imagino que sexualidade vá muito além do que sexo, né? Muito além do que sexo. E como que primeiro falar um pouco mais da sexualidade de uma maneira ampla, e como que eu posso ter uma sexualidade que vai impactar positivamente na minha saúde? A sexualidade humana, ela é uma troca vital de energia. Então ela vai muito além do que é o sexo e do que é o sexo para cada indivíduo. Porque a sexualidade, ela é abrangente, ela é multifatorial e ela atinge não só a sua satisfação emocional, física, mental e muitas vezes espiritual. Então, dentro da sexualidade, a gente tem que entender que ter a libido, que é ter o interesse, que é ter o desejo, não é necessariamente um desejo sexual. É um desejo de interação, um desejo de troca com o outro, um desejo de prazeres. Então, antes de uma libido erótica, a gente tem que entender a libido pela vida. Entendi, mas vamos lá. Quando a gente tem 16, 17, 20, 30 anos, até por uma questão hormonal, essa parte de pele, química, ela acaba sendo muito maior, muitas vezes, né, não vamos generalizar, do que essa questão de você tá bem com a pessoa, se sentir bem do lado, existe isso. À medida que a gente vai envelhecendo, parece que isso vai, essa proporção vai diminuindo, né? Essa balança é uma impressão minha ou é por aí? Não é uma impressão sua, e nós já passamos dessa faixa etária. Sim. Então, assim, não é só uma impressão, é uma vivência. Eu acho que todo mundo que passou pela adolescência e passou pelo início de uma vida adulta, ela teve uma percepção de que a resposta sexual, ela é favorecida por um desejo espontâneo. Esse desejo espontâneo, ele é contribuído por uma questão hormonal, obviamente, mas, Márcio, a gente percebe muito que ele tem a ver com o interesse, com a curiosidade, com conhecer essa resposta fisiológica que teu corpo está se apresentando no início da vida
sexual. Uhum. Então, assim, a gente tem sim uma importância de hormônios muito grandes e de neurotransmissores, porque a gente não está falando só de estrógenos, testosterona, endorfina, dopamina. Dopamina é fundamental. Ah, adrenalina, noradrenalina e ocitocina. Então, a gente fala de alterações químicas, sim, que no jovem a função das glândulas, que são as grandes produtoras de hormônio, ovário para as mulheres, testículos para os homens, elas estão no ápice, no ascendente. Mas tem muito a ver com a curiosidade, com o interesse. E tem um dado interessante muito recente. Atualmente, os jovens estão se interessando menos pela sexualidade Uhum. do que os jovens De outras gerações. das outras gerações. Mas sim, fisicamente tem uma questão da própria juventude, do tempo que você tem disponível para os seus interesses de prazeres Uhum. e de desejos. Conforme você vai trilhando a vida, e a vida adulta, ela começa cedo nas responsabilidades e também no desempenho que você tem sobre o interesse de uma carreira, né? O investimento que você tem nisso. Então, a libido também talvez ela vá migrando para outros interesses, né? E nessa década, essa segunda década de vida, que é logo ali a gente saindo da adolescência, essa segunda década de vida, muitos têm um interesse em ter troca de intimidade, de ter afetividade. Então, o que a gente vê nessa juventude? Os que têm mais interesses em carreira, eles vão lidando com a sexualidade do desejo espontâneo. Então, eles precisam mais desse desejo espontâneo para ter esse movimento de chegar no outro e compartilhar essa intimidade sexual. Tá. Nessa segunda década de vida, quando o jovem tem interesse em fazer família, ou uma vida a dois, né? Ele vai muito mais por uma sexualidade dentro da afetividade. Agora, as pessoas vão envelhecendo, né? E você falou, tem essa questão de você ir mudando um pouco os interesses, Sim. mas também tem novamente a questão do hormônio, né? A mulher vai chegando na menopausa, vai deixando de produzir uns hormônios, o homem vai diminuindo a produção de testosterona. E aí você percebe que muitas vezes existem algumas crises ali de relacionamento por conta disso. Queria explorar um pouco esse tema. Esse tema é muito interessante e vão tentar abordá-lo em duas vertentes. Depois elas vão ser coligadas, tá? Então, olhando para a questão hormonal, a mulher sente um declínio da testosterona já na quarta década de vida. Antes do declínio estrogênico, que vem ali no periclimatério, climatério e menopausa. Então, ela vivencia, numa grande maioria das vezes, uma queda da testosterona primeiro. E essa queda da testosterona, ela dificulta essa mulher nesse desejo espontâneo, tá? Agora tem uma dica nossa aqui, né? Aonde tem mais receptor de testosterona no corpo humano, além do sistema nervoso central e genitálico, é a fibra muscular, a fibra esquelética. Então tem muito a ver como ela vive, a qualidade de vida dela, o estilo de vida dela na quarta década de vida. Mas sim, aí as mulheres vão percebendo nessa quarta década de vida esse declínio, mas elas vão percebendo nessa quarta década de vida que elas não precisam tanto desse desejo espontâneo. Daí que na questão do relacionamento vai ter duas diferenças. Se ela está vivendo um relacionamento a longo prazo ou se o relacionamento dela é recente, tá? Por quê? Porque nos relacionamentos a longo prazo, e quando a gente fala a longo prazo, a gente está falando de 2, 3 anos, né? E muitas mulheres 40 a mais têm relacionamentos de muito mais do que 2, 3 anos. Nesses relacionamentos a longo prazo, é natural, é fisiológico a gente ter um start da resposta sexual não dependente desse desejo espontâneo.
ou seja, não tão dependente desse talvez declínio hormonal. É importante a gente entender que nos relacionamentos a longo prazo, a gente tem que estar muito mais receptiva ao estímulo excitatório do que a gente ficar querendo o desejo espontâneo como era no período anterior. Então, nós teremos que estar mais abertas a ser receptivas a estímulos excitatórios. Esse estímulo excitatório gera o desejo. Esse desejo mantém esse estímulo excitatório e a resposta sexual flui naturalmente, mas ela inicia de uma maneira diferente nos relacionamentos a longo prazo. Então, quando a gente está falando de crise, a gente pode estar falando disso, porque isso é uma resposta feminina. O homem mantém desejo espontâneo num relacionamento de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, isso é tipicamente feminino. Entendi. Agora, com o envelhecimento, né? Então, a pessoa vai chegando aos 40, mais aos 50, aos 60 anos. Esse processo de autoaceitação, eu acredito que seja muito importante, né? Porque se ele achar que com 60 anos ele vai fazer o que fazia com 20, é um pouco de ilusão. Mas aí ele começa, e aí eu digo mais dos homens, mas também vendo nas mulheres, mas muito nos homens, é um uso sem necessidade de hormônios para manter esse tipo de desempenho, para manter uma juventude. Qual o risco desse tipo de estratégia, seja em homens ou em mulheres? Primeiro, o risco endógeno. O que é esse risco endógeno? Você ainda tem uma produção hormonal endógena, sua, entendeu? Se você suplementa, teu cérebro pode olhar e falar assim, nossa, não preciso mais dar muito estímulo, porque já tem. Então, existe um risco endógeno, você vivenciar menos tempo a sua produção endógena, né? Hormonal. Então, isso é um risco. Outro risco é que você pode perder a mão. Porque no lugar de um espaço de tempo mais curto, a pessoa percebe uma resposta. Seja numa força muscular, ou seja até nessas fantasias, nesses desejos, nesse sonhar, nesses pensar, com uma rapidez talvez maior do que ela teria no autoconhecimento, na autopercepção, dela entender o que está acontecendo com ela. Então, isso também pode ser uma cilada. A longo prazo, sem acompanhamento médico, sem acompanhamento de um personal, sem acompanhamento de uma saúde cardiovascular, porque o risco é muito grande na saúde cardiovascular, aí ela pode encurtar a vida, Márcio. Entendeu? Não é incomum a gente ver jovens perdendo a vida porque perderam a mão. Isso é bastante interessante, porque a gente está vivendo esse fenômeno do aumento da expectativa de vida. Sim. E por uma questão das oportunidades, das ferramentas que a gente tem hoje, você tem a chance de ser produtivo por muito tempo, produtivo fisicamente, produtivo do trabalho, enfim. E aí vem esse desejo de você querer ter a mesma vitalidade que você tinha com 20 anos, né? E aí eu penso que essa questão do autoconhecimento e da autoaceitação, ela é importante para esses relacionamentos, para a sexualidade, ou eu estou errado? Importantíssimo. E tem um trabalho de um médico indiano da Universidade de Emory que ele mostra o seguinte, que a gente demora uns 25 anos desde o início da nossa carreira, ou seja, só perto de 25 anos para a gente começar a entender o que é autocompaixão. A gente tem muita compaixão no início da vida adulta, porque o início da carreira começa com o início da vida adulta, na grande maioria das vezes. Então, a gente tem um movimento muito maior de compaixão do que a autocompaixão. Então, a gente tem uma predisposição maior
quando tem autocompaixão, de ter mais autoconhecimento e de mais autopercepção. E aí eu estou assistindo uma virada da mulherada na menopausa. Uma virada muito interessante. E aí, quando você vai passando 60, 70, existe uma questão da velocidade ser maior na mulher e talvez o homem se interesse até uma idade mais avançada, ou isso também é um mito? Não, isso é uma verdade. É verdade? Isso é uma verdade que pode ser desconstruída. Isso é importante a gente olhar, mas isso é uma verdade por esse mesmo eixo neuroendócrino, ginecológico ou urológico, entendeu? Porque, como eu te falei, na 4ª década de vida, a mulher já começa a sentir um declínio hormonal, e esse declínio hormonal é muito, muito acentuado na 5ª década de vida, tá? E o homem, quando ele tem um estilo de vida boa, quando ele valoriza a saúde dele, urológica, cardiológica, sexual, ele pode perceber esse declínio 60 a mais, às vezes até 70. Então, sim. E aí é uma coisa interessante, Márcio, a mulher tem um ciclo reprodutivo, um grande ciclo reprodutivo, né? Que se encerra com a menopausa, né? Então, e o homem não, ele mantém esse ciclo reprodutivo. Então, pensando na questão neurofisiológica, sim, mas o que eu vejo é que está existindo uma desconstrução disso, para os dois lados. Primeiro, é fantástica a mulher da menopausa desse século. Ela sabe muito bem dos perrengues dela, mas ela sabe muito bem e está aprendendo bastante das suas potências. E a menopausa, ela é um dado muito libertador de autocuidado. A mulher no climatério, a mulher no 45 mais, 50 mais, ela percebe que para ela estar bem, não adianta, a carreira tá boa, o filho, o marido, os amigos e a família de origem, estar tudo bem. Ela percebe, é uma autopercepção, que para ela estar bem, ela tem que estar bem. E ela vai buscando um bem-estar. Tanto que eu vejo no meu consultório o interesse que as mulheres no climatério têm. Na saúde sexual, elas põem isso em pauta na primeira consulta. E na saúde física e saúde mental. Então, a saúde mental, ela tem contribuído negativamente, negativamente para a saúde sexual, independente do gênero, Tá. né? Questão de ansiedade, depressão, um excesso de informação, isso acaba interferindo na saúde Muito. sexual. O homem a gente vê independente da idade, hein? Aí eu já estou falando como sexóloga, eu vejo bastante homens jovens também, independente da idade. Ele tem um prejuízo muito grande na resposta sexual dele, na saúde sexual dele, com ansiedade de desempenho. E a ansiedade de desempenho, ela vem junto com um bloco dos transtornos de ansiedade, dos movimentos ansiosos que esse homem está vivendo. Então, a ansiedade de desempenho, ele joga muito contra o homem. E a mulher, também nessa transição 4ª, 5ª década de vida, pela queda estrogênica, aumenta muito a ansiedade, né? E alguns casos também a gente tem visto de depressão. Aí a depressão, você não tem vontade de nada. Então, muitos casais chegam para mim com a queixa de que a mulher não tem um desejo ativo e o homem está normoativo de desejo. E eu vou aprofundando nessa conversa com essa mulher, não é só uma perda de desejo erótico ou de interesse sexual, sabe? Ela está numa perda de desejos e de interesses. Isso é muito interessante. Bom, a gente podia ficar horas aqui conversando sobre esse assunto, mas eu quero te agradecer, porque quando a gente fala muito em relação ao estilo de vida, ao envelhecimento saudável, talvez esse seja o tema menos tocado. Sim. Você fala de saúde financeira, você fala de saúde emocional, você fala de atividade física, de alimentação, de sono, de espiritualidade, mas esse tema é muito pouco falado. Então, queria agradecer muito sua presença aqui, seus esclarecimentos, e tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para falar mais sobre esse tema. Eu agradeço demais te conhecer, está sendo uma honra de estar aqui com todos vocês.
E gostaria só de finalizar que o homem, para ele estar bem, ele precisa da sexualidade da mulher. Precisa da sexualidade dele. E a mulher, para ter a sexualidade, ela tem que estar bem. Então, essa é uma grande diferença. O homem, para ele estar bem, ele busca a sexualidade. E a mulher, ela só busca quando ela está bem. Então, é isso, viva bem. Que bom. Tenha bem-estar, porque o bem-estar para a mulher é fundamental para a saúde sexual.